Ela, sábado à noite, nega. Estamos perdidos. Você morreu Eu quarta-feira? não quero nem. Não, eu fiquei com ódio. Eu não ri, eu fiquei com ódio. Olha, a última Ódio, pelada só mais ódio. feia, essa foi a Hortência na capa da Playboy lá nos anos 80. Que Eu jogo. não lembro. Esse jogo foi horrível. Eu perdi 90 Nossa, tá minutos da gravando, minha esqueci que tava vida. gravando. Eu vou ter que cortar essa parte depois. Ó, edição de vídeo, para isso que serve. Eu não Então, tô nem aí. Foi ruim o jogo mesmo, só falei a verdade. não, não, você sim, eu falei, o problema foi o que eu falei. Como eu vou cortar o vídeo, eu vou cortar daqui para frente. Então, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Seguinte, cambada. É, Khan Academy, deixa eu fazer abrir aqui a sala do Khan Academy para eu ver. É, Nossa, em que parte do coisa e tal, Khan Academy? Acho que é aqui. Isso. Eu, a- o- a- Esse semestre a gente já tem uma vantagem. Todo mundo já está no Khan Academy. Olha que maravilha. Alguns um pouco mais, chegaram um pouquinho depois, mas todo mundo já está lá. E se eu não me engano, se eu não errei, eu acho que eu não errei, todo mundo já está com todas as recomendações que é para terça-feira. Na terça-feira passada eu falei um pouco com vocês, e vou reforçar agora. Ah, no Khan Academy, a gente vai ter os assuntos todos que a gente vai abordar nas nossas aulas são abordados no Khan Academy. E lá tem sempre um pouquinho a mais. Tem sempre algum assunto a mais. Tá certo? Então, o Khan Academy só vai acrescentar coisas para a gente. Para a prova, para a prova, vale só os vídeos que eu estou colocando e os assuntos que a gente abordar em sala de aula. Tá? O que você estudou no Khan Academy, que tiver a mais do que o que a gente viu em aula, isso não cai na prova, tá bom? Pode ser que caia no exame final, porque o exame final vai ser usando o Khan Academy. Então, lá no exame final pode ser que tenha desse assunto. Mas se você fizer tudo direitinho, você não vai chegar no exame final. É só você fazer as coisas direito. Gente, eu tô adorando. Vocês estão vendo a minha cara de felicidade? Temos aí que não perceberam. O Pedro, o Rafael, a Débora. Vamos lá, gente. Cria coragem. Então é o seguinte: o Khan Academy, se nada der errado, toda semana. Não, eu não estou preocupado como é que fala? Com a arrumação da casa, não. Relaxa. Isso aí é o de menos. Eu estou preocupado é de ver a cara de vocês. Se nada der errado, toda terça-feira vai ter coisa nova do Khan Academy e vai ser sempre de uma semana, tá bom? Sobre os nossos vídeos, sobre os meus vídeos para as aulas, eu peço muitas desculpas sobre esse primeiro vídeo. Não estava dos meus planos ter um problema com o microfone, eu tive problema, não conseguia gravar as aulas, e por isso que a coisa foi atrasando demais e atrasou muito. Mas acredito eu que isso não vai acontecer de novo. De todos os 40 e poucos alunos, para a aula de hoje, teve 36 visuais. Tem alguém me ligando aqui, peraí. Deve ser operadora de celular. Não, não é. Peraí, deixa eu só avisar que eu estou em aula. Cadê meu WhatsApp? Cadê meu Zap Zap? Só um minutinho, gente.
Vamos lá, voltei. Onde eu estava? Sim, no vídeo. Então, desculpa demorar tanto para colocar o primeiro vídeo no ar, tá? Ah, mas a minha intenção é que, no máximo, na segunda, ele esteja disponível para vocês assistirem até na sexta, tá bom? O que mais que eu tinha que falar para vocês? Sim, eu vou colocar lá no Classroom agora uma atividade. Então, tem um dos espaços lá que está de material de apoio. Eu vou colocar uma atividade agora que vai ficar até terça-feira. Ah, foi, tá lá. Vai ficar até terça-feira para vocês se dividirem em grupos para a gente fazer os trabalhos. Tanto o trabalho, aquele trabalho que eu falei que ia ser um trabalho no semestre, quanto, as atividades que eu vou propor na sexta-feira, tá certo? Então, é da mesma forma que a gente fez o semestre passado. Eu coloquei uma planilha com o nome de todo mundo, vocês se dividam em grupos, só que dessa vez os grupos são de 3 ou 4 pessoas. Não pode ser menos, também não pode ser mais. Os alunos que são veteranos, por favor, se tiver alguma dificuldade de conseguir grupos, não espera até terça-feira para falar: ah, professor, não consegui nenhum grupo. Fala antes. Conversa, fala comigo, fala com os alunos, coloca no mural da sala que está precisando de grupo, apresente-se, dá seus pulos, se vira. Tá bom? Ah, outra coisa. Sobre o questionário, ele não vale nota. O questionário vale. Como é que fala? A presença não está valendo nota, como eu disse para vocês na aula passada, né? O questionário vale nota e ele vale presença. A presença é que não vai valer nota dessa vez. Só que no semestre passado, eu vou fazer um levantamento, mas acho que poucas vezes e poucas pessoas responderam o questionário e tiraram menos que 4. Mas aconteceu de tirar 0, por exemplo. Então, eu acho que responder o questionário apenas para garantir presença é pensar muito pequeno, é ser muito medíocre. Medíocre no sentido de ser aluno médiozinho, né? Então, acho que para que o questionário faça sentido, só eu tô pensando, eu vou ver se eu posso fazer isso, eu acho que eu posso, acho que eu tenho autonomia para fazer isso. Só vai ter presença quem tirar nota acima de 4. Nota acima de 4 significa acertar 2 de 5 questões. Do jeito que o questionário é feito, não é difícil tirar nota 4. Por exemplo, para esse questionário agora, 22 pessoas tirou 10 e uma tirou 8. Então, eu acho que se eu exigir que você tire pelo menos 4 para garantir sua presença, eu não estou exigindo muito. Concordam? Gente, está tão linda a tela, vou quase tirar uma foto. Não, dois não, tem 2 preguiçosos. A Karine e o Pedro estão com os vídeos fechados. Olha, pensa no professor feliz, que vocês fizeram no final de semana no professor feliz.
Calma aí, professor, eu tô tentando aqui. É porque você vai Então ver a vai, câmera, ela fica assim, ó. Se liga. Não sei se dá pra ver. dá, entendi. Eu acho que Não, eu vou tudo tentar bem. pelo celular também. Calma aí. Não, tudo bem, eu entendo. Assim eu até entendo. Mas vamos lá, gente. É, então, acho que eu passei todas as informações que eu precisava. Ah, formação dos grupos, o Khan Academy, o Classroom. E então vamos para eu coloquei, por ter colocado muito tarde, né? Eu mandei uma lista de exercícios com um exercício só, tá? É, justamente para ter uma lista de exercícios, para a gente já começar a desenferrujar, mas também não dá para fazer duas. O prazo é terça, e aí, porque na terça-feira a primeira coisa que eu vou fazer na aula é corrigir esse exercício junto com vocês, colocar todas as notas, como é que a gente deve pensar na avaliação. A gente vai conversando, tirando dúvidas. Então, assim, é uma correção que não é rápida, né? Por isso que na terça-feira eu estou reservando para corrigir exercícios e depois tirar algumas outras dúvidas que vocês tiverem. E aí a gente fala das teorias na sexta-feira. Se depois a gente vê que isso não está dando muito certo, a gente para e repensa. Mas eu acredito que com a experiência do semestre passado, deve funcionar. Sobre, sobre a matéria. Opa, pera. Então, já estão vendo a minha tela? Olha como é legal, todo mundo está com a câmera aberta, porque aí eu vejo todo mundo. Ah, que chato, ele abre um negócio aqui e vocês ficam menorzinho, mas fica, todo mundo continua aí. Ah, o que vocês gostariam de perguntar sobre a matéria? Quem gostaria de começar fazendo alguma pergunta sobre a matéria? Zé, eu posso fazer uma pergunta que sempre me pegava na Sim? matéria, que eu acho que pode confundir um pouco. Sim? Você pode explicar de novo como uma forma da gente não esquecer como inicia do lado esquerdo e do lado direito? Sim. Esse realmente, Raoni, obrigado pela pergunta. Esse é o ponto mais. Você está falando de iniciar o somatório, Isso? tá? Eu acho que a dúvida que você tem, efetivamente, ela vai vir no próximo tópico, que é quando a gente começar a usar a notação de somatório. Não, desculpa, eu falei só, mas o que eu quis dizer é quando na curva mesmo, quando tem Tá? a parábola, eu faço Sim. o eu faço o negócio lá, o quadro, o O retângulo. retângulo, e depois porque uma hora ela vai ser subestimada, e a outra vai E ser outra hora superestimada. isso, Tranquilo. porque várias vezes eu pegava, começava, aí é uma coisa assim que demorou para eu assimilar. Então acho que é uma coisa Certo. assim, talvez, sei lá. Não, perfeito. Alguém mais ficou com dúvida nesse negócio de superestimar, subestimar? Eu. Fala, Inara, você quer falar alguma coisa? Ô, Não, Pedro, era isso também. você também está com dúvida nisso. A mesma dúvida desse direito e esquerda aí. Além dessa dúvida, mais alguém tem alguma outra? Vamos falar dessa primeiro, depois a gente vai. Eu tenho. Fala, pode falar.
Eu não sei. É, Fala, o meu Ingrid. desafio deu, Ah. deu diferente. Você poderia fazer, por favor? Sim, senhora. Obrigada. Que bom que tentou. Quem mais tentou fazer o desafio aí? O meu Eu também não deu também igual, deu professor. diferente. Eu Deu pensei diferente que era também? pegadinha. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O exemplo que eu coloquei no vídeo, pegadinha. Aí o professor é muito filho da mãe, né? Propor um desafio que o valor está errado, só para o aluno ficar louco. Eu sou meio sarcástico, mas não nesse ponto, não, juro por Deus. O exemplo que eu coloquei no livro, no vídeo, está no livro. E lá fala que é esse resultado. Eu confesso para vocês que eu não chequei. Mas se tiver errado, está errado no livro, porque o livro teve esse valor, entendeu? Era o exemplo qual mesmo? Me ajuda aí. Exemplo numérico do projétil subindo. Isso. Uma corda pra Era isso que eu cima. queria lembrar. Quer ver? Ou então eu posso ter colocado. Qual o valor que eu coloquei para vocês? Ai, não recordo. 128,55, não é isso? É, por aí. Usando 6 subintervalos. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Ah, deixa eu só perguntar. Vocês usaram extremidades da direita ou da esquerda? Ó, eu confesso que eu não vi um pequeno detalhe que talvez isso possa nos ajudar. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Ó, no desafio, eu vou só colocar essa informação aqui, e aí depois a gente já vai para a dúvida do Raoni, e aí depois a gente vai para o desafio, que eu acho que isso dá para fechar bem. No desafio, se você usar pontos à esquerda, o resultado vai ser, peraí, com pontos à esquerda, a distância vai ser aproximadamente, deixa eu ver a cara de vocês, 443,25. Alguém deu isso? Eu devo ter errado alguma conta, porque Nem isso também? 433,25. 433,25, achando que você ter errado um pequeno cálculozinho, é grande. Provável. Deu certo aqui, professor. Ah, então, que bom. Se for à direita, aí sim é aquele valor que eu coloquei. 428 e 28,55. Ok? Do desafio é importante ter. Quando eu fiz o vídeo, eu só olhei a última linha do livro e não me toquei que, obviamente, você tem dois valores diferentes quando você usa pontos diferentes, por conta dessa questão de superestimar e subestimar. E por falar nisso, em subestimar e superestimar, vamos entender. Zé, Oi, pode falar. então, a minha pergunta era tipo. É porque, tipo, a esquerda e a direita dá valor diferente, Sim. né? Aí, o certo Não cortou sua pergunta, não ouvi. seria usar. Aí, tipo, deu valor diferente, né? Aí eu fiquei, ué. Não, é que daí eu ia perguntar se quando for fazer exercício, Não. obrigatoriamente tem que fazer os dois lados para ver qual que dá menor para colocar como resultado, entendeu? Na verdade, assim, quando a gente pensa, o que eu vou ter que usar, qual dos dois lados eu tenho que usar, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, a gente tem sempre tenham em mente que o exercício precisa te dar a informação para você saber o que você vai escolher para resolver.
fazendo uma analogia com a nossa vida profissional, quando você estiver trabalhando, o problema que você tiver que resolver é que vai te municiar de informações para que você escolha qual é a ferramenta melhor que você vai usar para resolver aquele problema. Tá certo? Então, o que, que a gente faz? Como é que você tem que pensar em relação ao cálculo? Eu estou mostrando para você várias formas de resolver a mesma coisa. Cada uma das formas vai te dar um valor diferente ou vai te dar um caminho diferente, alguma coisa diferente. Certo? Quando a gente sai dessa teoria para a nossa prática da disciplina, que é resolver exercício, que seria a parte prática, cada exercício vai te trazer algumas informações e a partir dessas informações é que você vai olhar lá na sua caixa de ferramentas qual delas é a que você tem que usar para resolver aquele problema do jeito que ele está colocando. Tá? Então, vamos por partes. Eu vou mostrar, reforçar essa questão do superestimar e subestimar, para a gente poder entender o que, que acontece. E depois a gente volta nessa questão que você está colocando, Ingrid. Tudo bem? Mas, em tese, eu vou ter que olhar para o problema para saber o que, que eu tenho que usar. Em alguns momentos, nos exercícios, isso é bem direto. Assim. Calcule usando valores nas extremidades esquerdas. Então, aí ele já está te dando. Pega o da esquerda. Outro ele vai dizer, use valores para superestimar ou para subestimar. Aí você vai ter que escolher se é a esquerda, porque um vai estimar, o outro vai superestimar, entendeu? Então, é basicamente assim que vai funcionar. Estamos entendidos? Sim, obrigada. Gente, que aula linda. Eu já falei para vocês que eu estou super feliz de ver todo mundo com as câmeras abertas. Se eu não falei, eu estou falando. Então é o seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma função assim, crescendo, tá? Eu vou pegar essa função, eu vou copiar ela aqui para a gente ver o comportamento dela quando eu mudo quando eu mudo o ponto que eu escolho. A professora Sandra está com uma mesinha digitalizadora, vocês vão ter surpresas na hora de vocês depois da. A diferença é que a letra dela é melhor que a minha, então vocês vão ficar com. Ó, então vamos fazer o seguinte: imagine que eu vou dividir isso aqui em alguns subintervalos, tá? Aqui, aqui. Os subintervalos, eles podem ser todos do mesmo tamanho ou não, tá? Eles não têm obrigatoriedade de ser todos do mesmo tamanho. Embora a gente vá ver na próxima sessão que para fazer cálculos generalizados é melhor que eles estejam do mesmo tamanho, porque aí eu consigo uma fórmula para o tamanho do cálculo, tá? Que é o que a gente fez no vídeo. Eu coloquei lá final menos inicial dividido pela quantidade de tamanhos. Mas eu não obrigatoriamente preciso fazer aquilo. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Tá. Então, vou pegar isso aqui. Deixa eu só. Não, peraí. Isso.
Deixa eu só ajustar aqui para a gente poder fazer a... Opa, não é isso que eu quero. Só um minutinho. Muito bem. O que acontece? Imaginem que eu esteja com essa função e eu quero fazer essa aproximação da função por retângulos, certo? Para cada um dos meus subintervalos, eu posso construir dois retângulos, certo? Eu posso usar essa lateral de cá do retângulo, das alturas para formar um retângulo, certo? Ou eu posso, por mesmo intervalo, eu posso usar esse outro lado aqui. Ó. Tudo bem até aí? Eu posso escolher um ou outro. E aí eu tenho, nesse caso, eu tenho esse retângulo. Além dos extremos, eu posso escolher também qualquer ponto dentro do intervalo. Por exemplo, o ponto médio. Tá? Então, existem várias formas de fazer essa aproximação. As duas primeiras que a gente conversa, e são as mais simples, são usando os extremos do intervalo. E como o intervalo tem dois extremos, então eu posso ter duas formas diferentes de escolher. Ah, qual que eu vou escolher? De novo, reforço, vai depender de cada situação. Nesse momento, o que você precisa é entender que você tem essa escolha. Você pode escolher o da direita ou pode escolher o da esquerda. E essa escolha vai gerar consequências. Cada uma das escolhas vai ter uma coisa diferente. Professor, Sim. eu posso escolher as duas? Tipo, metade do gráfico fazer assim, a outra não, para tentar deixar mais proporcional o espaço que eu tô pegando. Tem alguns gráficos que são muito inclinados, né? Daí compensa fazer da esquerda para um lado, para o outro. Vocês vão perceber na próxima semana que essa aproximação, o que a gente vai fazer é aumentar a quantidade de retângulos até que essa superestimativa ou a subestimativa, elas se reduzam a zero. Eu não tenha mais essas diferenças. Tá? Porque, observe que se eu aumentar aqui a quantidade de retângulos, eu vou errar menos. Certo? O que a gente vai fazer na próxima etapa é montar uma fórmula de modo que eu possa aumentar essa quantidade de intervalos infinitamente, de modo que essa minha estimativa se iguale à área total. Tá? Mas é sempre pegando pontos à esquerda ou à direita, nunca vai variar. Não, como eu disse, eu posso pegar da esquerda, posso pegar da direita, posso pegar o ponto médio, mas nós vamos trabalhar só com esquerda e direita. Tá bom, obrigada, professor. Lá no Khan Academy, por exemplo, tem uma outra forma de aproximação, se alguns de vocês já viram lá os vídeos, que ele fala do trapézio. Ele pega o intervalo e aí ele cria esse trapézio aqui, ó. É uma outra forma de construir a aproximação, que ele dá uma outra estimativa que não é menor, não é tão pequena quanto essa e não passa dessa daqui. Ela é sempre ele sempre subestima, só que ele erra menos que essa aqui, por exemplo. Tá?
Mas a gente não vai mexer com essa. Aqui nas aulas a gente não vai falar dessa possibilidade. Então, voltando lá no que eu estava dizendo, quando eu escolho o ponto de um lado, eu vou ter um tipo de retângulo. Quando eu escolho o ponto do outro lado, eu vou ter um outro tipo de retângulo. Além dessa questão, existe também o fato da função ser crescente ou decrescente. Quando a função é crescente, acontece uma coisa. Quando a função é decrescente, acontece outra. Então, a gente precisa prestar muita atenção que escolher pontos do lado esquerdo não necessariamente vai subestimar a minha área. Tá? E escolher pontos do lado direito não necessariamente vai superestimar a minha área. Isso vai acontecer quando a função cresce. Quando a função decresce, acontece o contrário. Tá? Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar umas. Deixa eu só copiar isso aqui. Espera aí. Cadê? Não deu certo. Espera aí. Eu quero isso aqui. Ah, não tava. Desculpa. Espera aí. Fiz uma besteira aqui. Isso. Não deu certo. Ó, eu vou tirar isso aqui. Imagine agora que ao invés de eu estar com uma função crescente, eu estou com uma função decrescente. Peraí. Tá? Deixa eu colocar essa função aqui. E aí eu vou dividir essa função igual eu dividi a outra. Tá? Vou pegar aqui o meu intervalo. E vou fazer isso aqui. Vai ser mais. Peraí. Tira isso. Muito bem. Veja só, o que a gente tinha antes? Deixa eu. Tira isso. O que a gente tinha antes? A gente tinha isso aqui. Certo? Nesse caso, o que nós temos? A gente tem f de x crescente, tá? Nesse caso aqui, eu peguei um ponto à esquerda e nesse caso aqui, eu peguei um ponto à direita. Ok? Tudo bem? Então, para cada subintervalo, eu vou pegar
um ponto à esquerda ou um ponto à direita. Para uma função crescente, é isso aqui que aconteceu. Nesse caso, quando eu peguei um ponto à esquerda, o que aconteceu com a minha aproximação? Ela é uma área menor do que a área que ela deveria calcular. Né? Então, ficou faltando esse pedaço aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma superestimativa ou uma subestimativa? Subestimativa. Certo? Eu estou subestimando, estou calculando, o resultado é menor do que o que deveria dar. Certo? Então, isso aqui me dá uma Vou diminuir. Vou deixar aqui. Uma subestimativa. Do lado de cá, a área que eu obtive é maior do que a área que eu gostaria. Então, eu tenho uma superestimativa. Todo mundo está de acordo? Tranquilo? Ótimo. Tá vendo como é legal ficar com as câmeras abertas? Eu vejo as respostas de vocês, eu vejo os... Que lindo. Eu já falei para vocês que eu estou super feliz de ver as câmeras abertas ou não? Muito bem. Então, veja, quando a função cresce, é importante que não é para você decorar essa fala, é para você entender esse conceito. Senão você vai ficar assim, se a função cresce, eu pego da esquerda, então subestimo. Se a função cresce, eu pego da direita, superestimo. Aí se você balançar a cabeça, você mistura tudo, você já não sabe mais o que você está fazendo. Então, é importante que você entenda o que está acontecendo. Tá? Agora veja, se eu troco a função, se ao invés de ser uma função crescente, for uma função decrescente, veja só o que acontece aqui. Para esse intervalo, eu vou continuar pegando o ponto da esquerda. Se eu pego o ponto da esquerda, eu vou usar isso aqui como a altura do meu retângulo. Concorda? Peguei o ponto da esquerda, eu pego esse ponto e levo ele até a função. Então, esse cara que é a minha altura do retângulo. Consequentemente, sendo isso aqui a base, então o retângulo é esse aqui. Certo? Do lado de cá, eu pego o mesmo intervalo, só que agora eu vou escolher o ponto da direita. Escolhendo o ponto da direita, essa aqui passa a ser a minha altura. Tá certo? Sendo essa daqui a minha altura, eu tenho esse retângulo. Tudo bem? Veja a diferença para o caso anterior. Certo? Eu tenho as duas funções. Aqui, a do lado esquerdo, eu estou pegando o ponto da esquerda. A função do lado direito, eu estou pegando o ponto da direita. Do lado esquerdo, eu tenho uma subestimativa. Do lado direito, eu tenho uma superestimativa da minha área. Quando eu venho para uma função decrescente, o que está acontecendo agora? Vamos fazer uma análise. Então, aqui eu tenho uma f de x que é decrescente. O que acontece quando eu pego o ponto da esquerda para uma função decrescente? A área que eu encontro está sobrando. Eu estou vendo isso. Então, nesse caso, eu tenho uma superestimativa. Eu superestimo a minha área. E quando eu pego o cara da direita, a área que eu encontro é menor do que a área que eu estou procurando. Então, nesse caso, eu tenho uma subestimativa, que é o oposto do anterior. Tá certo? Eu peguei os mesmos pontos da esquerda e da direita, só que eu obtive
Aonde lá era uma superestimativa, aqui é uma subestimativa. Onde lá era uma subestimativa, aqui é uma superestimativa. E vice-versa. Tá claro isso? Alguém tem mais alguma, gostaria de fazer mais alguma pergunta especificamente sobre entender esse aspecto e essa questão? Tá, então, ó, o que acontece quando eu tenho uma função que cresce e decresce, certo? O que acontece quando tem uma função que faz isso? Eu acho que eu falei disso no vídeo. O que vai acontecer nesse caso? Quem gostaria de me dizer? É aquela que um lado sobra e o outro lado falta? Exatamente. O que acontece aqui é que como eu tenho uma função que em um momento ela cresce, no outro momento ela decresce, se eu usar os pontos da esquerda, de um lado ela vai sobrar, do outro lado ela vai faltar. Se eu usar os pontos da direita, o que antes sobrava agora falta e o que antes faltava agora sobra. Então, em funções desse jeito, se eu faço a escolha de um dos lados do intervalo, eu nunca vou ter uma subestimativa ou uma superestimativa, porque de um lado vai sobrar, do outro lado vai faltar. E aí eu já não sei, eu já perco o controle de qual que é maior, qual é menor. Tá certo? E aí, então, eu já não consigo mais dizer, esse resultado ele é maior do que o que eu tinha ou ele é menor do que o que eu tinha. Eu não tenho mais esse controle. Tá certo? Como é que eu posso fazer esse controle? Fazer igual o que a Débora tinha falado. Professor, eu posso pegar uma parte de um jeito e outra parte do outro? Se eu tenho uma função dessa e eu quero calcular uma superestimativa da área, eu vou obrigatoriamente ter que fazer isso. E aí recai de novo no que a Ingrid tinha perguntado. O que eu uso? Eu uso o que o problema me trouxer para resolver. Se num caso desse, o problema diz, pegue os pontos da esquerda, você vai pegar os pontos da esquerda. E aí, se eu te perguntar, você está subestimando ou superestimando? Você não sabe dizer. Porque uma parte sobra, outra parte falta, você não sabe qual é maior, o que está sobrando ou o que está faltando. Então, a gente não tem mais a gente não tem mais controle sobre isso. O que eu sei é que eu estou fazendo uma aproximação da área. Eu só não sei se essa aproximação é maior ou é menor. Mas eu precisava ter esse controle. Eu preciso saber se a aproximação que eu estou tendo é maior ou se é menor. Certo? Eu preciso saber se é maior ou menor. Então, você vai ter que fazer o quê? Achar o limite, o ponto crítico dessa função, o ponto mais alto. Como é que eu acho ponto crítico? Como é que eu acho ponto crítico? Cortou o microfone de vocês aí? Ou cortou o meu? A primeira derivada é zero. Pego a primeira derivada igual a zero. Os pontos que derem zero na primeira derivada são os pontos críticos. Todo mundo passou em cálculo 1 com os notaços. Vocês não podem falar que vocês não sabem isso, hein? E eu conversei com o professor de vocês de cálculo 1 e ele me falou que vocês foram super bem. E não é possível que vocês deram um format C 2 pontos em 3 semanas. O HD não pode estar formatado em 3 semanas. Vocês não fizeram isso comigo, né? Então, você vai achar o ponto onde a função tem o máximo. Eu acho que assim, eu tenho para mim que todo estudante universitário, quando ele sai do semestre e vai para casa, ele passa num portal que apaga a memória dele. E aí, depois, quando ele volta,
parece que ele nunca esteve na faculdade. Você fala com o Paulo e fala assim, o que é isso, professor? A gente falou na última aula do semestre passado. Não sei, não. Nunca vi. É um portal que zera. É tipo MIB. Então, você apaga a net do seu. Bom, então vai achar o cara que der o máximo. E aí, para um lado, você vai pegar os pontos adequados àquilo que você está procurando. Então, se você quer superestimar, você vai pegar os pontos da esquerda, nesse caso aqui. E para o outro lado, você vai pegar os pontos da direita, porque aí sim você vai ter uma área superestimada. Tudo bem? Faz sentido isso que eu estou falando? Beleza? Certo? Dúvidas? Nada? Ok. Vamos ver como é que fala? O nosso desafio lá. Vou pegar uma folha nova aqui. O desafio, a gente tinha a função f de t igual a 160 menos 9,98t. Certo? E a gente viu que o gráfico dessa função é uma retinha vou deixar fora de escala. Opa. Ela não passa nem para um lado nem para o outro, certo? O que a gente já sabe? Quando t é zero, esse cara aqui dá 160. Quando f de t é zero, isso aqui vai dar 16,3, né? Certo? Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou deixar fora de escala, eu vou deixar ele bem exagerado. Opa, só para a gente poder desenhar melhor, senão vai ficar um negócio muito... Então, ó, isso aqui é 160 e isso aqui é 16,3. E aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho a velocidade. Muito bem. O que o exercício pede ele quer saber aproximadamente qual é a altura depois de 3 segundos, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. O que eu fiz no vídeo foi isso aqui, certo? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O tempo aqui é em segundos, certo? Tamo junto? O desafio foi, ao invés de 3 retângulos, colocar 6 retângulos, correto? Então, isso significa que a gente vai dividir cada um desses retângulos ao meio. Vamos fingir que aqui é o meio. Aqui é o meio. E aqui é a metade. Certo? Então eu tenho esse ponto aqui é meio.
esse ponto aqui é 3 meios e esse ponto aqui é 5 meios. Perfeito? O que eu disse hoje, que eu estava falando no vídeo, é que se você usar os pontos à esquerda, está dando um valor. E se usar os pontos à direita, está dando outro. Então, se for à esquerda, quanto que eu falei que dava mesmo? À esquerda, 4, 4. O burro, tá aqui. 4, 4, 3,25. E à direita, 4, 2, 8,55. Veja, se eu estiver usando pontos à esquerda, nesse desenho que está aqui, eu vou pegar sempre retângulos maiores que a área, certo? Vou fazer uma cor aqui. Deixa eu identificar isso com as cores. Então, ó, se eu pegar pontos à esquerda, cada retângulo que eu formo, eu vou pegar o ponto da esquerda. Então, eu vou pegar essa lateral como sendo a minha altura do retângulo. Então, o meu retângulo vai dar isso aqui. Esse outro vai dar isso aqui, e assim por diante. Estão acompanhando? Opa. Tudo bem? Então, isso que está aqui em cor de rosa, lógico, com mais tudo isso que está aqui para baixo, tem que dar esse valor aqui, ó. Segundo o que o livro está dizendo. Se eu pego pontos à direita, gente, se você não estiver entendendo alguma coisa, se passou, se perdeu, me interrompa, tá? Você pode ter certeza que a sua dúvida deve ser de mais alguém, tá? Então, não deixe de perguntar, não faça isso. Se eu pego o ponto da direita, ou seja, desse primeiro intervalo que está aqui, eu escolho esse ponto, então o meu retângulo tem essa altura. Consequentemente, o segundo retângulo tem essa altura, o terceiro retângulo tem essa, o quarto retângulo tem essa, o quinto tem essa e o sexto tem essa. Então, eu fico com essa areazinha azul aqui, que é menor que a outra, certo? Ou seja, tem que dar esse valor aqui. Tudo bem até aí? Tamo junto? Qual dos dois eu faço com vocês? O da esquerda ou da direita? Qual que vocês preferem? Qual que vocês fizeram? Eu fiz o da esquerda, professor. O mesmo que tá aí, porque já tinha as continhas. Daí, se você fizer o outro... porque daí eu já economizei 3 contas. Eu fiz 3 cálculos, depois eu somei tudo e dividi por 2. Tipo, não deu trabalho. Se você quiser fazer outro, pra gente ver. Na verdade, alguns cálculos vão permanecer, né? Eu não sei como é que você fez aí, que somou tudo o quê? Você somou... Não, eu fiz 6 Você está falando cálculos. das imagens. Você está falando das imagens. O espaço As alturas, né? Tá. Aham. Ó, vamos lá. Na primeira aproximação, que eram com 3 retângulos, a gente calculou o f de 1, a gente calculou o f de 2 e a gente calculou o f de 3. O f de 1... Não, desculpa, é o 0, 1 e o 2, certo? Não é isso? 0, 1 e 2. O f de 0, o f de 1 e o f de 2. O f de 0, 160. O f de 1,
150,2 e o F de 2, 140,4. Observem que, ainda que a gente vá acrescentar pontos, esses pontos vão continuar fazendo parte do nosso cálculo. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um negócio aqui. Se eu pego pontos à esquerda, então vejam, se eu for pegar os pontos à esquerda, então eu vou pegar, para esse primeiro intervalo, eu vou pegar esse cara aqui, que é esse aqui. Então esse aqui vai ser o meu primeiro ponto, A1, A1. O segundo ponto é esse cara aqui, ó. Estão me acompanhando? O meu ponto, o A2, vai ser o F de meio. Para eu calcular, eu vou ter que calcular o F do ponto A2, que é meio. O A3 é o 1, aqui. O A4, eu vou usar o F de 3 meios. O A5 é o 2, tá aqui já. E o último ponto que eu vou usar vai ser calcular a imagem do F nos 5 meios. Certo? Então eu tenho que calcular esses três valores aqui, ó. Essas três funções. A imagem da função nesses três pontos, se eu fizer pela esquerda. Tudo bem ou não? Ok? Se eu fizer pela direita, o primeiro ponto que eu vou escolher é esse aqui, você concorda? Tudo bem? O F de 0, o 0 eu jogo fora. Eu não vou usar o 0. Porque o meu primeiro ponto, no meu primeiro intervalo, é o da direita. Então o 0 sai fora. Então esse cara aqui eu não uso. O meu A1 vai ser o F de meio. Tudo bem? O meu A2 vai ser esse cara aqui, porque é esse aqui, ó. Esse é o meu segundo ponto que eu escolho, que é o 1. Não vai caber uma coisa aqui, deixa eu só dar uma... Pera aí. Só para eu ter um pouco mais de espaço. Então, ó, o segundo ponto é o 1, que é esse cara aqui. O meu terceiro ponto é o 3 meios. Então, o meu A3 é o F de 3 meios. O quarto ponto é esse aqui, que é o 2. Então, esse aqui vai ser o meu A4. O quinto ponto é o 5 meios. Então, o meu A5 vai ser o F de 5 meios. E o meu último ponto, o meu A6... Ixi, Maria, que A é esse? Vai ser o F de 3. Opa, desculpa. Tudo bem? Até aí? Então, assim, para efeito de... Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Uma vez tendo feito
um exercício, que é com 3 subintervalos, se você vai partir do exercício de 3 subintervalos e quer fazer o outro com 6, para efeito de lei do menor esforço, você escolheria os pontos à esquerda ou os pontos à direita? Entendeu a pergunta? Você já fez o exercício para 3 subintervalos, ou seja, você calculou o f de 0, calculou o f de 1 e calculou o f de 2. Agora você vai melhorar essa estimativa. Você vai acrescentar pontos para fazer essa estimativa. Só que você está fazendo isso, você está fazendo essa conta na mão, no braço. Você não está programando isso, você não está fazendo isso no computador, você está fazendo isso na mão. Para poder fazer esse refinamento da estimativa, você pode escolher pontos à esquerda ou pode escolher pontos à direita. Qual dos dois você escolheria? Ninguém vai falar? Se Escolheria eu pela escolher esquerda. pela esquerda, por quê, Rafael? Dá menos trabalho. Dá o quê? Dá menos trabalho. Calcular menos coisa. Exatamente. Se eu escolho pontos à esquerda, eu tenho que calcular 3 valores. Se eu escolho pontos à direita, eu preciso calcular 4. Certo? Outro professor, que conta de preguiçoso é essa? Sim, é uma conta de preguiçoso, mas é uma verdade. Tá? Isso foi só uma observação. Muito bem. Quanto é que dá f de meio? Alguém fez esse cálculo? Não? F de meio é 160. Opa! 160 menos 9,8 dividido por 2 dá 4, quanto? 9 é 4,5, 8, 4,9? É. Tá certo? Quanto é que dá isso aqui? 155,1. Ok? Então, essa imagem aqui vale para os dois, né? Isso aqui vale 155,1. Depois eu preciso calcular o F de 3 meios. Vou fazer a mesma conta que eu fiz aqui, vai dar quanto? Quem fez essa conta? Vai ficar 145,3. Confere? Alguém outra pessoa que fez? Vocês é que estão dando resultado. Se errar o resultado, vai errar a conta, hein? 145,3. E aí eu preciso calcular o F de 5 meios. Que dá quanto? 135,5. É isso? É isso. Então, esse outro aqui é 135,5. Só para efeito de completar tudo, quanto que é o F de 3? Alguém teve que calcular? Eu tenho toque, eu não ia conseguir largar esse negócio sem calcular. Já não é possível que ninguém fez. Mas aí então, Eu acho que dá 130,6. Aqui deu isso também, professor. bom, se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, né? Então, se a conta de 2 deu igual, a chance de ser esse resultado é muito alta.
Então, 130,6. Ok? Até aí? Muito bem. Qual é o próximo passo agora? Se eu for fazer a aproximação à esquerda, o que eu tenho que fazer? A distância, vou colocar aqui em cor de rosa. Vou colocar aqui, aqui em cima, nesse espaço aqui. Esse rosa está muito fraquinho. A distância vai ser... Veja, eu vou calcular a área de cada um desses retângulos. A área de cada um desses retângulos é meio, que é a base. Cada um dos ΔTs aqui vale meio. Certo? Lembrando, o ΔT ele vai ser ponto final, 3, menos ponto inicial, que é 0, dividido pela quantidade de retângulos, que é 6. Certo? Então, isso aqui vai dar meio. Então, cada pedacinho desse vale meio. Então, a distância vai ser base, que é meio, vezes a altura. A primeira das alturas é 160. E todas as áreas vão ser a mesma base multiplicando cada uma das alturas. Então, eu posso colocar essa base em evidência, certo? Então, a distância ou a aproximação dela vai ser a base que está em evidência vezes a soma das alturas. Se alguém tiver em dúvida, por favor, fala que eu refaço isso. Então, eu vou ter 160 mais 155,1 mais 150,2 mais 145,3 mais 140,4 mais 135,5. Paro aqui? Ou continuo? Pode parar aqui? Esse é o último ponto, certo? Então, eu paro aqui. Ou seja, a distância vai ser aproximadamente meio, multiplica essa soma aqui. Alguém fez essa soma? Quanto dá essa soma? O meu deu 886,5. 886,5. Mais alguém? Deu isso? Deu. 886,5 dividido por 2 vai dar, pasmem, 443,25. Ó, que sorte! Certo? 443,25. Que bom que deu certo, que esse eu não passei vergonha, né? A gente pode errar sempre. Não é vergonha errar, tá? De jeito nenhum. Eu já errei muito, vocês sabem muito bem disso. Tudo bem? Agora, se eu quiser fazer à direita, eu vou somar a partir daqui. Deixa eu mudar aqui, ó. Eu vou começar a somar a partir daqui. Peraí. Vou somar daqui para baixo até aqui. Certo? Se eu quiser fazer à direita, eu vou somar esses valores. Veja, só para a gente ver se vai dar certo. Para eu saber essa soma, se eu tirar de 443,25, se eu tirar 160, quanto fica? Sério que vocês vão fazer eu pegar a calculadora?
443. Eu não faço conta de cabeça porque eu não tenho uma preguiça do cão. Menos 160. Ó, dá 283,25. O que eu tenho que somar isso aqui? Esse 283,25 é a soma do A1 até o A5, certo? Somando com 130,6, isso aqui vai dar perdão. Calma lá, não é isso não. Volta. Olha eu errando. O que eu fiz de errado aqui nessa conta? Quem poderia me dizer? Tem uma coisa errada nessa conta aqui. Você pegou o valor final, professor? Isso, não é o valor final que eu tenho que pegar, certo? Para calcular da direita, eu tenho que pegar o 886,5 e tirar 160. Porque essa soma toda não está multiplicando por meio. Certo? Então, vamos lá. 886,5 menos 160. O professor já falou que se perdeu aí. Oi? Ali já falou que se perdeu. Tá, eu vou fazer de novo. Também fica querendo economizar espaço, né? Só vou mudar Ó, quando a gente fez a conta pela esquerda, me ajuda aí. A conta foi meio vezes 886,5, certo? E o resultado final foi 443,25. Esse valor aqui, ele é o f de 0 mais o f de meio, certo? E aí mais até o f de 5 meios. Certo? Tudo bem ou não? Para a gente fazer essa mesma conta usando os pontos da direita, eu não uso o f de 0. Lembra? O f de 0 está fora. Eu vou começar com o f de meio e vou somando vou passar pelo f de 5 meios e vou somar até o f de 3. Professor, Oi? por que não usa o F de 3? Não, vai usar. Não, no... Ah, no da esquerda? No da esquerda? Isso. Tá, por isso aqui, ó. Olhando para essa... Olhando para minha divisão para minha subdivisão dos intervalos, a gente vai pegar, para cada subintervalo, eu sempre vou pegar o ponto da esquerda, certo? Então, no primeiro intervalo, eu pego 0. No segundo intervalo, eu pego meio. No terceiro intervalo, eu pego 1. No quarto intervalo, eu pego 3 meios. No quinto intervalo, eu pego 2. E no sexto intervalo, que é o último, eu pego 5 meios. Certo? Faz sentido? Fechou? E por que eu estou fazendo essa conta maluca que eu fiz aí? Porque uma vez tendo feito o da esquerda,
Para fazer o da direita, eu não preciso somar tudo de novo. Porque o que muda da soma da esquerda para a soma da direita? Muda que na soma da direita eu não uso f de 0 e uso f de 3. Certo? Então, basta eu pegar essa conta aqui, excluir o 0 e acrescentar o f de 3. Tudo bem ou não? É mais fácil do que... Eu estou falando isso por conta da gente fazer uma conta prática na mão. Tá? É lógico que se você for fazer um sistema, for programar isso, você não vai fazer desse jeito. Você vai, o sistema, porque o computador é que vai somar, ele soma mais tranquilamente. Tá? Então, ó, voltando lá na conta, eu vou excluir o 0 e acrescentar o 3, o f de 3. Certo? Então, efetivamente, o que eu faço? 886,5 menos, quanto que vai no f de 0? 160. Eu vou tirar isso aqui, que é o f de 0. Quanto que dá isso? 5, 6, 2, 726,5, certo? E aí, eu pego esse valor e acrescento o f de 3, que é esse cara aqui. Quanto vale o f de 3? 130, vocês estão numa preguiça, hein? Nossa Senhora. Professor, e você, não está com preguiça? Então, quanto que é o f de 3 mesmo? 130,6. 130,6. Quanto é que dá essa conta aqui? É que eu acho que, como vocês estão no caderno, vocês devem estar anotando, tá mais fácil de vocês acharem o valor do que eu. Somando isso aqui vai dar 11, vai 1, 6 com 1 dá 7, 3 com 2 dá 5, 7 com 1 dá 8. 857,1. Esse é o novo valor que vai entrar aqui. Então, à direita, a distância vai ser meio, que multiplica 857,1. Quanto dá isso? Dá 428,55. 428. Que por acaso, por coincidência, é o valor que ele falou que tinha que dar, certo? Fechou? Tá claro isso aí? Que bom. Dúvidas? Quem quer perguntar? Eu. Fala, Karine. Eu entendi tudo que você fez. Eu só não entendi por que você multiplica esses valores por meio. Tá. Pelo seguinte. Quando a gente faz a aproximação, eu tenho lá a reta, e aí a gente fez as aproximações. Então, eu tinha lá, vou dar uma exageradinha aqui, os meus retângulos, certo? Beleza? Cada retângulo desse tem uma área. Então, a área desse retângulo 1, nesse caso, eu estou pegando esse ponto aqui para calcular a altura. Essa aqui é a altura.
Então, vamos imaginar que esse ponto aqui seja o meu ponto x1, certo? E aqui, cada pedacinho desse aqui vale ΔX, ok? Então, essa área 1, quer dizer, a área do retângulo é sempre base vezes altura. No nosso Ah, caso, já foi? foi. A base é o ΔX e a altura é o f do xi, que eu vou escolher. Certo? No nosso caso, como os ΔX são todos iguais, a hora que eu vou somar essas áreas todas, opa, a gente somou lá até a sexta área, todo mundo tinha o mesmo ΔX. Isso aqui é delta. E multiplicando por f de x diferente. Como eu tinha que somar isso tudo, esse cara tá igual em todo mundo. Tudo. Certo? Então, efetivamente, a minha soma era vezes, opa, a soma de todo mundo. Faz sentido? Mais dúvidas? Não? Muito bem, vou fazer um outro, vou falar fazer um último comentário, que é o seguinte. Lá na lista de exercícios que eu mandei para vocês, em algumas situações vocês vão ter ponto e o valor da imagem. E vocês vão ter isso aqui em forma de tabela. Vai ter lá uma tabela. Não tão torta assim. Tá? E aí você vai ter valores para o ponto e valores da imagem desses pontos. E ele vai dizer, faça os cálculos usando os pontos da esquerda ou usando os pontos da direita. E você tem que saber qual é o ponto da esquerda e qual é o ponto da direita. Dica para você resolver esse tipo de exercício. Olhe para esses valores na reta. Tá? Então, vamos supor, eu tenho aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5. Você tem aqui x1, o x2, o x3, o x4 e o x5. Se ele pede para você fazer uma aproximação usando os pontos da esquerda, então o seu primeiro retângulo vai ter área ΔX vezes f de x1. Se você for pensar em pontos à esquerda. Por quê? Nesse primeiro intervalo, eu vou pegar esse cara. No segundo intervalo, eu vou pegar esse cara. No terceiro intervalo, esse cara. Então, a área 1 é a imagem desse cara vezes a base. A área 2, de novo, é a base, que é a mesma, vezes o F desse aqui agora. Porque eu estou falando desse intervalo. Eu estou pegando o ponto do lado esquerdo desse intervalo. Opa! No terceiro, a área do terceiro retângulo é o mesmo ΔX vezes o F de x3. Tudo bem ou não?
Agora presta atenção. Presta bem atenção nisso. Muita atenção agora. Se ele pede o ponto da direita, quando a gente começa a trabalhar com índices, as coisas começam a dar uma enroscada, e é muito importante que vocês entendam isso, e essa questão dos índices, que é onde mais pega, tá? Se eu vou calcular a aproximação usando pontos da direita, para esse primeiro, porque veja só, para esse primeiro intervalo, eu vou usar esse ponto aqui. Então, eu vou calcular a área 1 usando esse ponto. Então, a área 1 vai ser o ΔX, que é a base, vezes o F do X2. Tudo bem? A área 2, eu vou usar esse ponto aqui, ó. Então, a área 2 é o ΔX vezes a imagem desse ponto aqui, que é o X3. Tá claro? A terceira área é usando esse ponto aqui. Então, a área 3 é o ΔX vezes o F de X4. E assim por diante. Acompanharam o raciocínio? Então, Professor, pode falar. não sei se você vai falar agora, mas é para a gente calcular o valor individual mesmo, como está pedindo, ou querem que some também? Tipo, pedindo o valor da extremidade esquerda de cada subintervalo, para somar todos depois? Sim, a gente está falando sempre em estimativa, certo? A estimativa é sempre a soma final. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que cada pedaço, como é que eu vou fazer a conta de cada um dos pedaços, pensando nessa questão de indicadores, tá? Beleza? Eu tenho tempo. Última coisa. Esses pontos que tem numa tabela, ixi, quando eu tenho uma tabela aqui, esses pontos que aparecem aqui também podem. Então, aqui eu tenho os XI e aqui eu tenho o F de XI. Você vai encontrar também situações onde esse ponto começa, o indexador começa no 0 e não no 1. O primeiro ponto é o x0. Aí eu tenho o x0, tenho o x1, tenho o x2, tenho o x3, tenho o x4 e assim por diante. Consequentemente, a altura relativa a esse cara é o f de x0. Aqui eu tenho f de x1, f de x2, f de x3 e f de x4. E assim por diante, se houver mais pontos. De novo, tenho aqui a minha reta, aqui está o meu x0, que é o meu primeiro ponto, aqui está o x1, aqui está o x2, x3 e x4, que é o último. Perfeito? Tamo junto? De novo, mesma coisa. Se eu for fazer a conta pela esquerda, significa que neste intervalo eu vou calcular a área usando esse ponto. Então, a minha primeira área que eu vou calcular, a área 1, é o ΔX vezes o F de X. Hã? Alguém falou aí, mas falou de microfone fechado. 0. Zero. Certo? A área 2
é calculando usando esse ponto aqui. Então, a área 2 é o ΔX base vezes a altura, que é o f de x1. A área 3 é o ΔX vezes o f de x2, e assim por diante. Então, é muito importante que a gente entenda esses índices, porque tudo depende do primeiro índice que eu começo a fazer a conta. Se eu começo a contar no 0 ou se eu começo a contar no 1. Às vezes começa a contar no 0, às vezes começa a contar no 1. Às vezes eu pego o ponto da esquerda, às vezes eu pego o ponto da direita. Então, tudo isso muda a forma como eu escrevo, mas não a essência do que eu calculo. Tudo bem? Se eu fizer essa mesma conta usando pontos da direita, então eu vou pegar, para a minha primeira área, eu vou usar esse ponto aqui. Ó. Então, a área 1 vai ser base vezes a altura. Observe que, no exemplo anterior, os pontos da direita é que tinham ficado descompassados nos indicadores. Agora está o da esquerda. Por quê? Porque eu comecei aqui com um valor diferente. Tá bom? Ó, a área 2, eu vou usar esse cara aqui. Então, a área 2, base, vezes a altura. Então, o 2 e o 2 estão juntos. No exemplo anterior, ó, o que estava acontecendo? A área 1 era no f de x2, a área 2 era no f de x3, ou seja, eu tinha uma diferença na direita de, para a área I, eu usava o ponto x i mais 1. E para a esquerda, a área I, eu usava o ponto xi. Aqui era igual, e aqui eu tinha uma unidade a mais nesse pontinho aqui. No outro caso, nesse outro caso aqui, da esquerda, eu estou calculando a área I no ponto xi menos 1. Enquanto na direita, a área I está sendo calculada no ponto f de xi. Aí aqui ficou igual e aqui tem uma diferença de uma unidade. Tudo bem? Isso é para vocês não se perderem na hora de fazer exercício. Você saber qual é o ponto que você vai usar. Porque vocês já viram que se você tiver que usar os pontos da direita e usar os pontos da esquerda, o resultado não vai dar igual. Estamos juntos? Muito bem. Só me faça uma gentileza, dá um oi aí no chat todo mundo, só para eu saber quem estava na aula hoje, por favor. Então, pessoal, por hoje é só. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? É o momento. Não? Professor, Sim. esse ΔX, no exercício que você estava falando, é como se fosse o meio? Isso, lá no caso prático, o ΔX era igual a meio. E ele pode variar, né? Depende da quantidade de subintervalos que eu tenho dentro do tamanho do intervalo que eu tenho. Beleza. Se eu tiver um tamanho de unidade 10 e eu colocar 4 subintervalos, eu vou ter 10 dividido por 4, cada um vai valer 2,5. E assim por diante. Tudo bem, gente? Ok. Bom final de semana para vocês. Obrigado a todos que deixaram o meu dia mais feliz, abrindo suas câmeras. Para quem não abriu sua câmera, não vou roubar uma praga, porque praga de professor pega, então eu não vou roubar uma praga, mas na próxima aula, pense na possibilidade de você também abrir a sua câmera, tá bom? Os que estavam fazendo outra coisa em vez de assistir aula e colocaram o oi atrasado, ficou gravado.
Manuela, amanhã é Coringão, velho. Desculpa. É nóis. Professor, não vou falar nada pra você. Senão vão falar que falta de respeito, tá ligado? Gente, ó, de todas as entrevistas do primeiro semestre, me desculpem todos os outros. Qual foi a da Manuela? Vocês vão me desculpar, podem ficar bravos, com ciúme, o que vocês quiserem, mas nenhuma entrevista foi melhor que a da Manuela. Vocês não têm noção de como é que foi a entrevista. Eu tenho gravado, depois eu ia fazer um vídeo no meio do ano com os melhores momentos das entrevistas, mas não deu tempo. Eu só trabalhei igual um louco. Mas a melhor foi a da Manuela. Ela foi pôr a camisa do Palmeiras no meio da entrevista só para fazer a entrevista. Uma afronta, uma falta de respeito com o professor. Eu nunca tinha visto isso. É perfeito. Você não reprovou ela por quê? Porque ele não Eu sou de podia. bom coração. Eu sou uma Não, pessoa de você bom não coração. podia. Porque a Porque gente era justo. Porque você não fala tem que ser justo, então você foi justo. Por isso, ó. Porque a gente tem bom coração, a gente aceita as diferenças, então. Aceita nada, ó. Mentira isso aí. Moçada, tudo de bom para vocês. Foi um prazer ter aula hoje com as câmeras abertas. Falei isso para vocês já hoje, não? Alô, professor. Vão com Deus, bom final de semana para todos. Amém, professor. Fica com Tchau, ele. professor. Boa semana. Alô, Tchau, Pro. Falou, professor. Bom fim de semana. tchau, vocês também. Professor, peraí, Sim, pode falar. eu ia perguntar se esse semestre vai ter plantão